Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro. Fala a verdade, ver um carro sendo levado pelo guincho é uma das cenas mais frustrantes do trânsito, né? Mas parando para pensar do ponto de vista legal, o que é que realmente acontece a partir do momento em que o veículo é retido? A jornada desse carro não é aleatória. Ela segue um roteiro muito bem definido pela lei, cheio de etapas burocráticas, prazos bem específicos e, claro, obrigações tanto para quem dirige quanto para o próprio Estado. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai desmistificar todo esse processo que está lá no texto da lei. Vamos transformar aquele juridiquês complicado num passo a passo super claro e direto ao ponto. Legal, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de vez o artigo 271, dividimos a nossa conversa em 5 pontos principais. Primeiro, a remoção do veículo em si. Depois, as regrinhas para conseguir a liberação. O terceiro ponto é sobre as notificações ao proprietário. O quarto vai focar nas alternativas à remoção e, para fechar, os direitos e ressarcimentos. Vamos nessa? Ponto 1. A remoção do veículo e qual é o destino do automóvel. A primeira dúvida que bate é: para onde o carro vai? Bom, a regra básica está logo ali no início do artigo 271 e ela é bem direta. O veículo é levado imediatamente para um depósito definido pelo órgão de trânsito competente. E aqui vem o detalhe que pesa no bolso. Não importa se o guincho e o pátio são operados diretamente pelo poder público ou por uma empresa privada terceirizada, a conta sempre cai no colo do dono do carro. Ou seja, a remoção gera um custo operacional imediato que precisa ser quitado por quem teve o bem apreendido. Ponto 2. As regras para liberação e como superar essa burocracia. Beleza, o carro está lá no pátio. Qual é o caminho das pedras para conseguir levar ele de volta para casa? Como a lei detalha, não é só chegar no guichê e pedir a chave. Tem um verdadeiro checklist que precisa ser cumprido. Primeiro de tudo, tem que pagar as multas e taxas que estiverem pendentes. Segundo, as despesas do próprio guincho e as diárias de estada no pátio têm que ser quitadas também. E não para por aí, tá? O terceiro ponto é fundamental para a segurança viária. O carro só é liberado se qualquer equipamento obrigatório que tiver com defeito for consertado. Se oferecer risco, o veículo simplesmente não sai de lá. Mas aí a gente barra num problema bem prático. E se o carro precisar de um conserto mais complexo? Tipo, trocar um eixo inteiro ou arrumar os freios, e isso não tem como ser feito ali no meio do pátio. A lei resolve isso de um jeito super inteligente. A autoridade pode sim liberar o veículo para o conserto, mas com uma condição estreita. Ele tem que sair embarcado, ou seja, em cima de outro guincho. Além disso, o órgão de trânsito vai dar um prazo bem rigoroso para que o carro volte e passe por uma nova vistoria. Agora, tem um limite de tempo crucial que a gente precisa destacar: 6 meses. Imagina só a situação: a pessoa não tem grana para pagar as taxas e o carro acaba ficando esquecido lá no depósito. Para evitar que essa dívida vire uma bola de neve infinita e impagável, a lei impõe um teto. A cobrança das despesas de remoção e diárias só pode ir até o limite máximo de 6 meses. Isso garante pelo menos uma margem de proteção para que a dívida não acabe ficando desproporcional ao próprio valor do veículo. Ponto 3. Notificações ao proprietário e a comunicação legal. Como é que o dono do carro fica sabendo de toda essa confusão, especialmente se o carro foi guinchado enquanto estava estacionado na rua? A lei exige que a comunicação seja transparente. Se o motorista estiver lá na hora da autuação, ele já recebe o aviso e as orientações ali mesmo, no ato. Por outro lado, se não tiver ninguém por perto, o órgão de trânsito tem até 10 dias contados a partir da remoção para mandar uma notificação. E isso pode chegar via correio tradicional ou por meios digitais que garantam que a pessoa fique ciente. Só que tentar dar um mar de desentendido e ignorar o aviso é uma péssima ideia. A lei deixa muito claro: se a pessoa se recusar a receber a carta, ou se a carta voltar porque o endereço estava desatualizado no sistema, a notificação é considerada como plenamente entregue para todos os efeitos legais. A responsabilidade de manter o cadastro em dia é sempre de quem tem o veículo. Ah, e um detalhe curioso: se o carro for emplacado fora do país, o aviso é feito de forma pública, através de edital. Ponto 4. Alternativas à remoção ou como evitar o guincho. Agora, o que é super interessante aqui é que levar o carro embora não é de forma alguma a intenção principal do Código de Trânsito. A prioridade é sempre a regularização. É o seguinte: a regra de ouro é que o guincho não deve ser chamado se o problema pudesse ser resolvido ali mesmo no local da infração. Alguém esqueceu o step ou queimou uma lâmpada, mas dá para arrumar na hora? O carro não é removido. E em 2021, a lei trouxe uma inovação muito bacana. Eles criaram a possibilidade de dar um prazo de 15 dias para consertar o veículo naqueles casos em que não dá para resolver o pepino ali no acostamento.
E como funciona na prática essa colher de chá dos 15 dias? Primeiro, o carro precisa estar seguro para circular. Se for um perigo iminente para o trânsito, é guincho direto. Mas se estiver seguro, ele é liberado para alguém que tem habilitação. Em troca, a autoridade recolhe o licenciamento, o famoso CGLV, e te dá um recibo. Daí para frente, corre um prazo de até 15 dias para ir na oficina, resolver o problema de vez e voltar no órgão para recuperar o documento. Mas e se a pessoa pisar na bola e não cumprir o combinado? Se o prazo de 15 dias passar e nada for feito, as consequências são duras. O órgão de trânsito insere na mesma hora uma restrição administrativa no sistema renavando o veículo. E pior, descumprir esse prazo cancela o benefício que foi dado. O resultado? O carro vai ter que ser recolhido para o depósito. Ou seja, tentar enrolar só adia o problema e ainda trava totalmente a documentação. Então, o ponto crucial é que nem todo mundo tem direito a essa folga de 15 dias. A lei proíbe estritamente esse benefício em algumas situações bem específicas. Por exemplo, se o carro não estiver registrado e devidamente licenciado, rodando totalmente irregular ou com o IPVA atrasado. Ou ainda, se estiver fazendo transporte pirata de passageiros. Nesses casos, não tem conversa. A irregularidade aí não é um simples defeito técnico, mas uma violação gravíssima, e o guincho entra em ação na mesma hora. Ponto 5. Direitos e ressarcimentos e a proteção ao cidadão. Isso ilustra de forma brilhante o equilíbrio que a lei tenta trazer. Se quem teve o carro apreendido conseguir provar, seja lá no próprio órgão de trânsito ou na justiça, que o guincho agiu de forma indevida ou que houve abuso na quantidade de dias cobrados no depósito, o jogo vira. O ente público passa a ter a obrigação de devolver cada centavo que foi pago injustamente. É uma trava de segurança essencial para proteger o bolso das pessoas de alguma ação arbitrária ou equivocada da fiscalização. Depois de tudo isso, fica a reflexão. O Código de Trânsito existe apenas para punir ou para garantir que todo mundo volte em segurança para casa no final do dia? Chegamos ao fim da nossa análise de hoje sobre esse artigo fundamental. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Jopa Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais Federais do Ensino Papo de Trânsito@gmail.com, https://ss.cnpq.br/cvlateseb.pkg.trata, entre aspas, http 55% 30%, lattes.cnpq.br/0398 779 4263 95480